Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora o modelo ISLM. Vamos ver primeiro graficamente, né? Então, no modelo ISLM, a gente vai ter de um lado a curva IS, que a gente viu que vem do mercado de bens, da cruz keynesiana. De outro lado, nós temos a curva LM, que a gente acabou de falar sobre ela. Ela vem do mercado monetário, né? E aí fazer a observação que é importante, que eu já tinha feito, lembrando, a curva LM ela é mercado monetário referente ao equilíbrio no mercado monetário, e o equilíbrio no mercado monetário ele é rápido. Ele tem duas situações que o diferenciam do mercado de bens. Primeiro, ele diz respeito à alocação do estoque de poupança de aplicações de ativos da economia, né? A alocação e realocação do estoque de ativos, de um lado. Então, ele não diz respeito à produção de um período, ele diz respeito a tudo que está, toda a parte da produção de períodos anteriores que foi estocada, guardada em termos financeiros. É a poupança da economia. De um lado. De outro lado, o equilíbrio no mercado monetário se dá de forma muito rápida. Trata-se da compra e venda de títulos financeiros, aplicação ou resgate de aplicações financeiras, né? Você decidir aplicar dinheiro no banco ou resgatar o dinheiro no banco ou qualquer pessoa, isso é um movimento muito rápido. Decidir abrir uma fábrica ou resgatar o dinheiro aplicado numa fábrica, isso aí é muito mais lento, né? Você pode imaginar que a pessoa que tem uma fábrica, ela vai, para recuperar o dinheiro investido rapidamente, ela pode resolver vender a fábrica, mas isso já leva tempo. Outra coisa, se ela resolver recuperar o dinheiro pela atividade normal da fábrica, isso também vai levar muito tempo. Então aqui a gente vai falar sobre equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário, mas tem que manter em vista que essa questão da simultaneidade é forma de falar. O mercado monetário ele é muito rápido, o mercado de bens ele é lento, tá certo? Mas se a gente considerar pontos de equilíbrio, que é a tendência da economia, de onde ela está ou para onde ela tende, então podemos falar em equilíbrio simultâneo no mercado, entre mercado de bens e monetário. Mas na realidade o que vai mover a economia, como a gente vai ver de um ponto ao outro, quando a gente vê variações de modelo SLM, é justamente o fato de um mercado ser rápido e o outro ser lento. Tá? Uma das causas que movem a economia. Tá? Mas então, para falar do modelo SLM, a gente vai supor que existe um equilíbrio simultâneo entre o mercado de bens e monetário, mas aí tem que entender adequadamente o que é essa simultaneidade, né? E pelo equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário, nós vamos ter a definição de uma taxa de juros que equilibra simultaneamente tanto o mercado de bens quanto o mercado monetário, né? E aí a gente vai aqui supor que existe uma taxa de juros que equilibra simultaneamente o mercado de bens monetários. Se a economia não estiver nesse ponto, ela tende a esse ponto de equilíbrio. Mas, então, vamos considerar que, inicialmente, o governo arbitra uma certa oferta nominal de moeda na economia. Dado o nível geral de preço, nós vamos ter uma oferta real de moeda na economia. Isso é, digamos assim, uma variável exogenamente determinada. Independentemente das condições da economia, a quantidade de moeda foi arbitrada pelo governo. O governo até pode mudar a sua oferta de moeda, aumentar ou diminuir via política de open market, em função das condições da economia. Mas isso é uma decisão arbitrária do governo, né? Mas então essa é uma variável exogenamente determinada. De outro lado, nós temos então a taxa de juros de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário. Vamos supor que seja a taxa de juros I0. Tá? Então, se 10%, digamos, então a esse nível de juros a gente vai ter um certo montante de despesas autônomas, como a gente já viu no gráfico da cruz keynesiana. Dado esse montante de despesas autônomas, nós vamos ter a curva de demanda agregada a cada nível de renda. Pelo equilíbrio entre produção e demanda agregada,
a gente vai definir o nível de produção nacional de equilíbrio, ali no ponto E, onde vai definir o nível de produção, digamos, Y0. Qualquer nível de produção menor do que esse, a demanda será maior do que a produção. Qualquer nível de produção maior do que esse, a demanda será menor do que a produção. Em ambos os casos, haverá variação indesejada de estoques e pressão por mudança no nível de produção em direção a esse ponto de equilíbrio. Já falamos sobre a curva, sobre a cruz keynesiana, volte na aula, né, para rever, se você se esqueceu. Mas então nós temos o ponto de equilíbrio inicial, ponto E. É a combinação entre juros e renda e Y0, que mantém o mercado de bens em equilíbrio. A gente viu na curva IS que variações de taxa de juros, aumento ou redução, levam a variações de despesas privadas, principalmente investimentos, supondo que esses sejam normalmente sensíveis à taxa de juros. Essas variações de investimentos levam a variações de despesas autônomas, demanda agregada e, por consequência, nível de produção nacional de equilíbrio, né? Então, variando o I0, o Y0 tende a mudar também. Então, por esse ponto E, passa uma curva IS, tá certo? Isso de um lado. De outro lado, a esse nível de renda Y0, a gente vai ter, em geral, em condições normais, uma determinada curva de demanda de moeda, vamos dizer L0, normalmente negativamente inclinada, né? Sensível tanto à renda quanto aos juros. E pela interação entre demanda de moeda de um lado e oferta de moeda do outro, vai ser definida a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, justamente a taxa I0 que a gente supôs inicialmente. Então, vai ser definido o ponto de equilíbrio no mercado monetário e a taxa de juros que equilibra esse mercado. Então, o ponto E é um ponto de equilíbrio simultâneo, tanto no mercado de bens quanto no mercado monetário. Mas a gente também acabou de ver na curva LM que, em geral, em condições normais, sendo a demanda de moeda sensível à renda, então, caso haja variações do nível de renda, isso leva a variações na demanda de moeda, dada a oferta de moeda, isso leva a variações na taxa de juros. Então, por esse ponto E, ali no gráfico do meio, de cima à esquerda, a gente vai ter também uma curva LM passando, né? Passa uma curva LM, variações de renda, aumento no nível de renda, aumenta a demanda de moeda, dada a oferta de moeda, isso leva ao aumento dos juros. Então, por esse ponto passa, o ponto E, passa uma curva LM, tá certo? E aí, esse aí é basicamente o modelo SLM, mercado de bens de um lado, mercado monetário do outro. E pronto, esse é o modelo SLM. A gente vai usar esse modelo para considerar o impacto de taxa de juros sobre a economia, né? E vamos ver mudanças e variações desse modelo aí, dessas curvas, né? E o ponto importante é a gente sempre considerar a inclinação de cada curva, né? Uma medida do governo, por exemplo, aumento de gastos, o impacto do aumento de gastos sobre o nível de produção nacional, sendo a LM vertical, o impacto é um, sendo a LM plana, o impacto é outro, né? O governo adotar uma política monetária expansionista, esperando impactar o nível de produção nacional, que é a motivação básica da gente estudar aqui o modelo SLM, ou pelo menos do jeito que eu expliquei até agora, parece ser essa motivação. Esse impacto vai depender, se a IS for vertical, inelástica, o impacto da política monetária do governo vai ser um. Se a IS for plana, o impacto da política monetária do governo vai ser outro. Mas, enfim, vamos ver variações desse ponto de equilíbrio, o que leva a uma mudança desse ponto de equilíbrio, onde a principal variável que mais interessa é o Y. O que a gente quer é aumentar o Y, aumentar a produção, aumentar a renda, ou pelo menos a visão keynesiana, o objetivo é aumentar a produção e renda, né? E a gente já tinha visto lá na cruz keynesiana que o governo pode adotar política fiscal, aumento de gasto ou redução de imposto, mas ficou em dúvida a questão monetária. E aí, para falar da questão monetária, vamos considerar o modelo SLM, e aí vamos falar dela daqui a pouco.
Antes, só ver exatamente o modelo SLM, mas vamos fazer um exercício numérico para a gente dar valores aí a essas variáveis aí desse modelo, né? Botar números nesse gráfico aí, que de repente facilita. Então, vamos ver um exemplo numérico. Vamos dizer que haja uma economia onde as variáveis exógenas estejam dadas desses valores. C barra consumo autônomo é 100, I barra investimento autônomo é 1.000, G barra gasto público é 1.000, a propensão a consumir nessa economia seja 80%, ou seja, Czinho igual a 0,8, a alíquota de imposto de renda é 0,25, o B, sensibilidade do investimento aos juros, é 10, ou seja, dada uma variação dos juros, os investimentos tendem a variar no montante 10 vezes maior, né? Os juros caem 1%, o investimento cresce 10%, né? Ou os juros caem 1%, o investimento cresce 10%. O K, sensibilidade da demanda de moeda à renda, é 0,25%. O H, sensibilidade da demanda de moeda aos juros, é 50%. E a oferta real de moeda é 100. Vamos supor que o preço seja 1, no nível médio para a economia 1, então o governo está botando 100 unidades monetárias nesse país hipotético aí. Sendo assim, qual seria o nível de renda? Aí foi o que eu falei, a gente vai ter que considerar a curva IS e a curva LM. A curva IS a gente já tinha visto a equação dela, a equação de determinação do nível de produção nacional de equilíbrio, já tínhamos feito exemplos, né? Mas então, só substituindo os valores, a gente vai ter que Y vai ficar igual a 5.250 menos 25i. O i é que era a variável que estava faltando. E para falar dele, a gente tem que falar então no mercado monetário, por isso que vimos a curva LM. E para achar a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, então a gente tem que considerar a curva LM. E já vimos a curva LM, né? Poderia botar ela literalmente, mas é 1 sobre H que multiplica KY menos M sobre P. Então é só substituir os valores que a gente chega nessa equação. Mas então, substituindo essa taxa de juros na equação da produção nacional, a gente vai ter esse valor aqui. Y é igual a 5.250 menos 25i. I é essa expressão aí que a gente acabou de ver, tá? Aí aplicando a distributiva, a gente vai ter a expressão da direita. A expressão na direita, ela depende de y. Por quê? Porque I, que é a taxa de juros, depende de y, na medida que ela depende da demanda de moeda, que depende do nível de renda nacional, né? Mas só fazer um algebrismo, então jogando a parte, o menos 0,125y, que está na direita, para o lado esquerdo, a gente vai acabar botando o nível de renda como função de variáveis exógenas só, né? E daí a gente chega no nível de produção renda nacional de equilíbrio, 4.711. Com esse nível de renda, a gente pode calcular a taxa de juros de equilíbrio. Ficaria, nesse caso hipotético, 21,5, é a taxa de juros nessa economia, tá certo? Mas enfim, estou dando esse exemplo numérico, muitos professores enfatizam muito esses exercícios numéricos, eu não dou muito valor a eles não, prefiro fazer graficamente e intuitivamente, mas está dado o exemplo numérico. E o bom de fazer o exemplo numérico é pegar os valores desse exercício e botar no gráfico, né? Então calculamos o nível de produção nacional 4.711, voltando lá, ali embaixo no meio, y aproximadamente 4.711 e taxa de juros 21,5. Então no gráfico do modelo SLM tem taxa de juros 21,5. O nível de produção nacional 4.711. O nível de oferta de moeda é 100. E se pensar nas despesas autônomas é só fazer conta, né? Fica C barra mais I barra mais G barra, 2.100 menos 10 vezes a taxa de juros, 21,5, né? Então ficaria 2.100 menos 215 aproximadamente, né? O que daria ali aproximadamente 1.884.
Então, só para jogar números aí no gráfico do modelo ISLM, tá? Mas o objetivo não é calcular esse ponto de equilíbrio, o objetivo é entender variações desse equilíbrio. E isso é o que a gente vai fazer agora nos próximos slides, tá? Mas aí ficamos por aqui então agora. Valeu, tchau!